Quem é que já sabe o que é uma função quadrática? Nesta aula especificamente nós vamos aprender a como determinar as coordenadas do vértice dessa função. Vamos lá? Já aproveita e vai deixando o seu like para a aula de hoje e se inscreve no canal caso ainda você não seja inscrito. Também ativa o sininho para receber todas as notificações das aulas que eu publicar para você arrasar em todas as atividades que realizar. Então dá uma olhadinha no gráfico que eu trouxe aqui hoje. Observe o gráfico da função. Essa aqui é a função na qual eu tenho descrito o gráfico, tá? Ela é x² mais x menos 6. Você consegue observar que aqui no gráfico nós temos uma parábola, tá bom? Porque toda vez que eu faço o gráfico da função do segundo grau ou uma função quadrática, nós temos uma parábola. E quando faz a do primeiro grau, o desenho formado é uma reta, certo? E aqui você consegue observar que essa parábola, ela tá cortando esse eixo, esse plano cartesiano, em alguns pontos específicos. Tá cortando aqui, que são os pontos onde ela corta o eixo X, tá cortando aqui e tem esse pontinho aqui, certo? Mas como que eu vou fazer para montar esse gráfico, X? Eu não sei montar. Calma que vai ter uma aula específica de como montar o gráfico da função quadrática. Hoje nós vamos aprender como determinar qual é a coordenada do vértice dessa parábola. Como assim coordenada do vértice? Então vamos por partes. Você já viu na aula anterior que esses dois pontos na qual a parábola intercepta o eixo X são os zeros da função. É quando eu faço lá por Bhaskara ou subproduto, eu encontro as raízes da equação, que são os zeros de uma função, tá bom? Então, se você observar, esse ponto 2 aqui, ele é o ponto formado por qual par ordenado? Ele é formado pelo par ordenado 2 de x e 0 de y, né? Já que ele está em cima do eixo. Esse outro ponto aqui, ele é formado pelo par ordenado menos 3 de x e 0 de y, tá? O que mais que você observou aqui? Qual outro ponto que ela intercepta? No eixo x já não tem mais nenhum, né? São os dois pontos. E aqui, ó, tá vendo que ela interceptou também o eixo y? Ela interceptou o eixo y nesse ponto aqui, menos 6. E você pode já observar e marcando aí, porque daí na hora que eu explicar a aula sobre gráfico, você já tá sabendo tudo, ó. Aquele ponto onde ela intercepta o eixo y, onde ele tá aqui, ó, ele fica aqui na cara nossa, aqui na própria função. Toda vez vai acontecer isso? Toda vez vai acontecer isso. O termo independente aqui da função vai mostrar pra gente onde a nossa parábola intercepta o eixo y. E qual é o par ordenado desse ponto aqui, gente, que ela interceptou o eixo y? Agora, se ela interceptou o eixo y, quer dizer que o x é 0 agora. Então, vai ser 0 do x e menos 6 do y. E esse ponto aqui agora, você consegue observar? Olha o comportamento da nossa parábola. Ela veio, desceu, teve o menor ponto, que nós chamamos, no caso, que é o ponto extremo, que nesse caso é um ponto de mínimo, que é o ponto que está lá embaixo. Se a parábola desenhasse ao contrário, se ela fosse para cima, nós teríamos o extremo, seria um ponto máximo, que estaria lá em cima. Mas isso a gente vai ver na aula de gráfico, na hora de montar, tá bom? Aqui então eu tenho esse extremo. Esse extremo, que é o menor ponto, ele é o vértice da parábola. Isso mesmo, aqui eu tenho o vértice da parábola. E você consegue também observar que esse vértice da parábola, ele forma a simetria da nossa parábola. A simetria, como assim? Porque, ó, tudo que a parábola percorreu até aqui, ó, ela chega aqui e ela começa a repetir tudo de novo, ó. É como se você dobrasse, se eu pegasse meu quadro, eu dobrasse, esse trajeto aqui vai sobrepor esse trajeto aqui. Então, por isso que nós falamos que esse ponto extremo aqui, que é a nossa coordenada, que é o nosso ponto do vértice, vamos falar, que é o vértice, melhor ainda, que é o vértice da parábola, esse ponto aqui está determinando o eixo de simetria, ó. Aqui eu vou fazer, mas ele vai acabar ficando em cima dos números, né, gente? Mas para você ter uma ideia, então, que é a simetria. Tá, falei. Como que eu determino qual é a coordenada desse vértice da parábola? Como que eu vou fazer isso? Porque aqui estava facinho, eu olhei e já fiz.
como será que eu determino aqui, ó? Porque tá um pouquinho quebradinho no 6 aqui, tá um pouquinho quebradinho aqui, eu não tenho os valores? Como que eu vou fazer? Então, nós temos uma formulinha para determinar quais são essas coordenadas do vértice. Então, nós temos que a coordenada do vértice, quando eu me refiro ao x, ó, sabe o que é XV? XV significa o x do vértice, porque toda a coordenada, ela tem o quê? Ela tem um valor de x e um valor de y, né? Ó, eu formo o par ordenado XY, XY, XY. Assim como eu estou agora falando do vértice, eu também vou ter um valor para x e um valor para y. Então, por isso essa representação, XV. Então, para você determinar quem é o x do vértice, nós temos a seguinte formulinha, ó. Vai ser assim, ó, menos b, ou seja, o oposto do b, dividido por 2 vezes o a. Mas quem é esse menos b e quem é esse a? São os coeficientes aqui que eu consigo retirar da nossa função. É bem tranquilo de resolver. E para eu encontrar quem é o y do vértice, né? Porque daí eu tenho x e y para determinar quem é esse ponto aqui, ó, esse vértice, esse extremo aqui da nossa parábola. Eu vou fazer então menos delta dividido por 4a. Então já marca essas duas formulinhas que nós vamos utilizá-las bastante para determinar. Porque tem exercício, gente, que vocês não precisarão analisar o gráfico assim. Às vezes o exercício só dá a função para você, a partir da função você já consegue determinar quais são as coordenadas, tá bom? O valor de x e o valor de y. Então vamos fazer, nesse caso, para determinar isso aqui, o x do vértice. Então o x do vértice vai ser menos b. Cadê o coeficiente b na minha função? Você determinou? O coeficiente a é aquele cara que está do lado do x ao quadrado, logo ele é 1. O coeficiente b é quem está do lado do x, aí como não tem ninguém é 1. E o termo independente é o coeficiente c. Então aqui eu vou ter que menos b, o oposto do b era mais 1, então o oposto é menos 1. Então vai ser menos 1 dividido por 2 vezes o a. Então vai ser 2 vezes o a, que é 1 também. Então eu tenho que a coordenada do vértice no ponto x vai ser o menos 1 sobre 2, ou menos 0,5, ó. Então quer dizer que aqui, ó, na hora de eu fazer esse parzinho ordenado, esse pontinho aqui é o menos 0,5 para o x. E agora nós vamos determinar quem é o y, então. Eu tenho que fazer menos delta por 4a. Mas quem é esse delta aqui, gente? Quem se lembra lá da fórmula do delta, lá da equação do segundo grau, quando nós fazíamos pela fórmula resolutiva de Bhaskara? Vou marcar aqui para você que se esqueceu. O delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mais uma coisinha, então, para você colocar aí nas suas observações, caso você tenha esquecido. Então, vamos calcular o delta. Delta igual b ao quadrado. Então, o b aqui é 1, então é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que também é 1, vezes o valor do coeficiente c, que é menos 6. Aí eu vou fazer primeiro a multiplicação, vai ficar 1, 4 vezes 1 são 4, e 4 vezes 6 são 24. Menos com menos, mais. Então eu vou obter um delta valendo 25. Agora eu continuo então. Então agora vamos determinar quem é o y, né, para ver quem é o par ordenado do nosso x aqui. Então vai ser menos delta, ó, menos o valor do delta. Então vai ser menos 25, dividido por 4 vezes o a. Nós já sabemos o quê? O a não é 1? Aí eu faço 4 vezes 1, que vai ser 4. Então quer dizer que o nosso y vai ser menos 25 quartos. Nossa, mas como que eu vou olhar aqui no gráfico e determinar essa fração? Onde é que ela se localiza? Como que eu transformo uma fração em um número decimal mesmo? Nós realizamos a divisão do numerador pelo denominador. E se você realizar a divisão aqui, nós vamos obter menos 6,25. Divide, sim, o numerador pelo denominador para encontrar quem é esse número. Eu até vou deixar a indicação da aula para você, daí você pode tirar todas as suas dúvidas, caso você tenha. Aqui eu tenho o valor do valor do y e aqui eu tenho o valor do x. Aqui a gente sabe, né? Menos meio é 0,5.
Então, quer dizer que essa coordenada do vértice aqui, ela vai ser o extremo nosso representado por menos meio, que é o valor do x que nós acabamos de encontrar, e menos 25 quartos. Olha, aqui eu escrevi o menos no lugar errado, é bem no meio da fração. Então, eu consegui encontrar, aqui escrito certinho, quem é a coordenada do vértice, que é o que você precisava aprender na aula de hoje. Mas é só isso, Giz? É só isso, gente. Nós determinamos a partir dos exercícios, utilizando essas duas formulinhas aqui. E agora nós vamos fazer mais exercícios para você praticar. E uma coisa, um detalhe, peraí, não sai daí. Ah, mas por que eu encontrei em decimal aqui e aqui eu coloquei em fração? Ah, porque na hora que nós colocamos aqui é comum, tá? Deixarmos em fração, é comum, certo? Por exemplo, você vai resolver um exercício, é questão de alternativa, geralmente ele traz aqui em fração. Então, por que é que eu fui lá e dividi? Ué, pra gente ter uma ideia mais ou menos onde é o 6,25, né? Porque aqui, se aqui é 6, um pouquinho mais aqui para baixo do 6, ó, tá o 6,25 mais ou menos. Só por isso, para nós termos uma noção onde é que se localiza esse ponto. Vamos lá então? Gente, nesse exercício que eu trouxe é bem parecido com o outro, tá? Porque na matemática é importante a gente praticar para conseguir entender, né? Porque com o que eu falei lá no outro, você traz para esse e vê se você consegue. Então, o que eu tenho aqui? Primeiramente, eu tenho a minha função aqui, que ela é menos x ao quadrado mais 3x menos 2. E aqui, veja que eu tenho o gráfico dessa função. O que difere esse gráfico da função anterior? Lá você viu que o ponto, o vértice da parábola, era um ponto extremo que estava localizado embaixo, né? Porque a parábola fazia assim. Não era isso lá no outro caso? Então, o nosso extremo estava aqui embaixo. O que eu tenho aqui agora? Aqui agora eu tenho que o extremo, ó, olha o comportamento da parábola. Ela subiu, 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 chegou no seu ponto extremo, no seu ponto máximo e desceu de novo. Então, veja que acontece duas situações. Quando o extremo está embaixo, nós temos um ponto de mínimo, um valor mínimo, se você quiser falar. E quando acontece essa situação, que o extremo agora está lá em cima, tá? Não necessariamente ele tem que estar aqui nesse quadrante, mas que a parábola agora está de ponta cabeça. O seu valor aqui vai ser um valor máximo ou ponto de máximo, você pode encontrar em determinados exercícios. Combinado? Aqui você pode observar que o nosso ponto nosso termo independente é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, e esses dois pontos onde ela intercepta o eixo x são considerados zeros da função. Então, aqui eu já tenho que se eu fosse, por exemplo, o exercício pede, determine quais são as coordenadas dos zeros da função. Então, aqui eu tenho que é 2 e 0, esse ponto aqui, e esse outro ponto aqui vai ser o par ordenado 1 e 0, tá? Esse par ordenado aqui, onde ela interceptou o eixo y, vai ser o nosso ponto menos 2 de y e 0 de x. E agora basta eu determinar quem vai ser a coordenada do vértice, o nosso ponto de máximo. Como que eu vou determinar? Bom, a gente já tem uma ideia, né? Tá entre 1 e 2, bem na metade. Então, será que é 1,5 o valor do x? Gente, analisa uma coisa. Sempre aqui o vértice, né, as coordenadas do vértice, ela vai determinar a simetria, não é? Então, tá bem no meio. Ó, se eu pegar desse valor onde ela interceptou o eixo x para esse outro valor, onde ela intercepta o eixo x, nós temos uma diferença de 1, né? Faz a média, vê a distância, vai ver a distância dos dois. De 1 para 2 tem uma unidade, divide por 2, porque faz a média, vai dar meio. Então, quer dizer que esse ponto aqui é metade, mas não é 0,5, porque ele não começou do 0, ele começou do 1 em diante, então é 1,5, tá bom? Um jeito de se fazer também sem realizar os nossos cálculos. Mas quer realizar o cálculo? Vamos lá realizar o cálculo. Então, eu vou encontrar aqui que o x vai ser igual a menos o coeficiente b, então vai ser menos 3, já que aqui tá mais, é sempre o oposto, tá? Dividido por 2 vezes o a. Lembrando que aqui o a é menos 1, porque quando não tem ninguém, o coeficiente é 1. Aí vai ficar assim, x igual
a menos 3 dividido por menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos encontrar que o x vai ser 3 sobre 2. E se eu realizar a divisão de 3 por 2, dá 1,5, ó. Então, o pontinho aqui correspondente ao x, né, para formar o nosso par ordenado da coordenada do vértice, é 1,5. Mas agora, basta eu ter só o valor do x? Aí, para formar um par ordenado, eu preciso do valor do y também, que sempre vai ser um valor de x e um valor de y. Agora, esse daqui, o y. O y vai ser igual a menos delta. Então, vamos calcular o delta aqui, separadinho. Delta vai ser igual a b ao quadrado. B ao quadrado vai ser 9, porque é 3 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a vezes o c. Quanto é que vai dar o valor daquele delta? Então, eu vou ter que delta é igual a 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos dá mais. Com menos vai dar menos. Então, eu vou encontrar que o delta vale 1. Tá bom? Você pode fazer mental, se você preferir também. Aí, vai ser menos o valor do delta dividido por 2 vezes... 2 nada. Aqui que eu escrevi 2, tá tão automático. Vai ser 4 vezes o a. Então, eu vou ter que o valor do y vai ser igual a 1 negativo dividido por menos 4. E menos com menos, o que acontece? Menos com menos dá mais. Então, ele vai ser 1/4. Ah, quer transformar em decimal para facilitar a vida? Aqui eu tenho que é 1,5 e aqui eu tenho que é 0,25. Só para eu saber, para me localizar, né? Porque quando você for montar o gráfico, não vai estar prontinho assim, né? Você tem que saber quais são esses valores aqui. Então, a gente já divide, deixa em decimal, que é mais fácil de visualizar. Então, quer dizer que esse ponto aqui, esse extremo, que é o valor máximo da nossa função, da nossa parábola, que a parábola passa por ele vai ser o par ordenado, qual que é mesmo? O valor de x 3 meios, então o par ordenado é 3 meios e 1/4, que é o valor do y. Então, aqui eu tenho o par ordenado. Agora, então isso é o vértice da parábola, isso mesmo, é o vértice da parábola que eu estou determinando aqui. Como é mesmo que eu vou saber quando eu tenho um valor máximo, que é o meu extremo tá em cima, e quando eu terei um valor mínimo? Você conseguiu perceber olhando para... que foi um caso de cada, né? A primeira função deu um valor mínimo, o desenho foi lá embaixo, e aqui o desenho subiu, o desenho da parábola. E você conseguiu observar na função como que nós vamos observar isso? Então, agora eu vou fazer um resuminho para você, que daí nos próximos exercícios você vai tirar de letra. Então, já dá uma olhadinha no resumo que eu fiz para você. Nesse primeiro exemplo que nós fizemos para determinar o vértice, as coordenadas do vértice da nossa parábola, veja aqui, a descrição da parábola, né, o comportamento da nossa parábola, ela fez um ponto de mínimo, porque o extremo estava lá embaixo, onde a parábola percorreu, ele ficou lá embaixo. E nesse segundo exemplo, nós temos aqui um ponto de máximo, porque o comportamento da parábola, o extremo dela foi para lá em cima, certo? Aí, como é que eu vou conseguir determinar, olhando para a função, se nós teremos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Porque, gente, já marca, toda vez que você faz o gráfico de uma função quadrática, sempre ela apresenta um ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Então, aqui, se você observar, o valor do A é um positivo. E nesse outro caso, o valor do A é um negativo. Independente se é 1 ou se é 2, qualquer número. Observa o sinal. Aqui eu tenho um valor positivo do coeficiente A e aqui eu tenho um valor negativo. Então, olha que legal essa parte. Você vai olhar, o coeficiente A é positivo, né? Então, ó, escreve aí. A é maior que 0, porque maior que 0 significa que ele é positivo. Ô, gente, e o que acontece quando nós temos notícias positivas? Vamos pensar assim, aí nós abrimos aquele sorrisão, nós ficamos felizes, não é isso? Então, veja que quando o A é maior que 0, ele é positivo, a nossa parábola, ela tem esse comportamento aqui, ó, ela fica feliz, tá? Olha lá, ó, ela fica felizona. Agora, deu uma olhada aqui, o coeficiente A é um valor negativo. O que acontece quando nós temos notícias que são negativas, ó? Nós ficamos o quê? Nós ficamos tristes. Então, a nossa parábola, ela vai estar
triste, ó. Dá uma olhadinha aqui no comportamento. Isso, gente, é um macete, tá bom? Para você olhar para sua função e já saber, parábola é feliz ou a parábola é triste. Mas não é feliz e triste que fala. Não vai colocar na sua atividade, a parábola é feliz. Não, aqui nós temos, a parábola tem a concavidade voltada para cima, que ela tem um ponto de mínimo. Aqui nós temos uma parábola que é com a concavidade voltada para baixo, que temos aqui um ponto de máximo, certo? Então, esse era o resumo que eu queria passar. E se o enunciado perguntar para você de valor máximo ou valor mínimo, então aqui eu tenho um ponto de mínimo. E toda vez que eu tenho um ponto de mínimo, eu tenho um valor mínimo. Mas como que eu determino esse valor mínimo? Você vai olhar para o valor do y do vértice. Sempre assim. Mas aqui eu tenho um ponto de máximo, então quer dizer que o enunciado vai pedir um valor máximo? Sim, o valor máximo aí você vai encontrar o valor do y. Então sempre assim, gente, marca bem. Vai ter o enunciado perguntando qual foi o lucro máximo, qual foi o tempo máximo, qual foi a altura máxima. Sempre que ele falar assim, ou se referir a valor mínimo, você vai determinar quem é o y. Por exemplo, para quem gosta de jogar futebol aí, se você joga a bola ela percorre a trajetória que a bola percorre, ela é descrita por uma parábola. E ela tem o quê? A bola, você chutou a bola, ela tem a sua altura máxima que ela atinge em relação ao solo. Aí ela atinge aquela altura máxima e ela cai no chão novamente. Não é isso que faz? Estou eu, Giz, jogando futebol. Chutei a bola. Vou fazer meu cabelinho aqui, né? Chutei a bola. O que aconteceu? A bola, ela sobe, atinge o seu ponto máximo, a sua altura máxima, e ela retorna ao chão novamente. Então, não é isso daqui que acontece se eu fazer o desenho da representação do chute da bola? Então, veja que desse desenho aqui, eu consigo, se eu tiver qual é a função que descreve isso daqui, eu consigo determinar qual foi essa altura máxima que a bola atingiu. E também eu posso calcular ainda quanto tempo ela demorou para cair aqui no chão novamente, ou qual foi a distância que a bola caiu da onde eu estava. Veja então quantas coisas eu consigo determinar a partir das coordenadas do vértice de uma parábola. E agora nós vamos fazer mais exercícios. Vamos lá? Aqui, ó, a questão que eu trouxe agora. Em uma cobrança de escanteio, em uma partida de futebol, a bola percorre a trajetória que pode ser descrita por uma parábola, certo? Uma parábola, cuja função quadrática é ht. Por que lá nos outros exercícios estava fx? Agora, como nós temos um exercício contextualizado, então nós colocamos h, mas do que será esse h? E do que será esse t? Então vamos ler. Então ht é igual menos 4t ao quadrado mais 16t menos 10, sendo t o tempo e h a altura. Então ele deu pra gente o que significa cada variável aqui, né? Então, ó, função quadrática eu tenho aqui. Agora a pergunta, qual é a altura máxima em metros que a bola pode atingir? Lembra do esqueminha que eu fiz lá anteriormente com você? Então, eu tenho lá eu jogando a bola, tava cobrando escanteio. Ó, eu jogando futebol, hein, gente? O que aconteceu? Eu chutei a bola, só vou fazer aqui um esboço da situação. Eu não preciso montar o gráfico ao pé da letra, porque em nenhum momento o exercício pediu para montar o gráfico. Por isso eu faço o esboço. Então, tem lá a bola, ela atingiu a altura máxima. Nossa, o desenho tá desproporcional, tá, gente? Ela tem que subir muito mais que isso. Antes que a produção já tá dando risada do meu desenho. A bola tá quase da minha altura. Não, ela foi bem mais alta. Aí aqui eu tenho o chão. Aí o que aconteceu, gente? Ela não atingiu a sua altura máxima antes de voltar ao solo? Então veja que aqui... outra coisa que eu poderia observar. Como que eu sei que é assim, né? Aqui, tá vendo o coeficiente A? Ele não é negativo? Então eu tenho um A menor que zero. E toda vez que eu tenho um A negativo, a parábola ela fica triste, ó. Olha o comportamento da parábola. Então aqui eu devo encontrar qual é a altura máxima. E essa altura máxima se refere ao valor máximo, tá? E como que eu determino quem é esse valor máximo? O que eu preciso fazer? Então eu tenho que calcular somente quem é o y do vértice.
E o y do vértice é como mesmo? É menos delta por 4a. Então, vai ser menos... Agora, vamos encontrar o delta primeiro? Então, delta vai ser igual b ao quadrado. Cadê o b? O b é 16. 16 ao quadrado. Cadê o cálculo mental? Gente, dá quanto? Dá 256. Menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é menos 10. Vamos lá, então. Delta vai ser igual a 256. Aqui, 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 10 dá 160. Menos com menos dá mais, com menos vai dar menos. E de 256 eu tiro 160, nós vamos obter 96. Então, isso aqui é o valor do delta. Agora, eu volto lá para eu encontrar o y, que corresponde ao valor máximo. Então, vai ser menos 96 dividido por 4 vezes o A. E o que vai acontecer aqui, gente? Vai ficar y do vértice igual a menos 96 dividido por menos 16. Aí, menos com menos, o que vai dar? Vai dar mais. E 96 dividido por 16 é igual a 6. Ó, falei pra você que meu desenho não tinha nada a ver, fora de proporção total aqui, né, gente? Tem que fazer eu bem pequenininho aqui, né, ó, produção? Eu bem pequenininho chutando a bola aqui, assim, ó. Aí dá certo, né, ó. Bom, enfim. Isso aqui, então, significa que a altura máxima que a bola atingiu foi de 6. Isso aqui é referente ao valor da ordenada, aquela distância do y, né? Da ordenada, eixo do y. Então, isso aqui tem um 6, só que 6 metros, porque o enunciado pediu em metros aqui. Viu como é bem tranquilo de fazer? Calculo o y do vértice e consegui encontrar. E agora a letra B. Qual é o tempo necessário em segundos para que a bola retorne ao chão? Então, eu tenho que descobrir quem agora, porque o tempo necessário para que ela retorne ao chão está aqui. Então, seria daqui até aqui. Só que o que eu sei mesmo? Que se eu descobrir quem é o x, o valor do x do vértice, lembra que eu falei da simetria? É só eu dobrar. Se eu encontrar o valor aqui, eu dobro, eu acho o valor total que ela percorreu, tá bom? Vamos fazer a letra B então? Como que eu tenho que fazer mesmo? O x agora, para eu determinar qual vai ser esse ponto aqui e depois eu duplico porque ele tá bem no meio, né? Vai ser então x do vértice igual menos b, o oposto do b logo vai ser menos 16, dividido por 2 vezes o valor do a. Então vai ser 2 vezes o menos 4. Aí o meu xv é igual a menos 16 dividido por 2 vezes o menos 4 são menos 8. E aí eu faço menos com menos dá mais. 16 dividido por 8 vai ser igual a 2. Mas o que é igual a 2, gente? É esse valor do x aqui. Quer dizer que em 2 segundos, no tempo de 2 segundos, a minha trajetória da parábola, a bola, vamos falar da bola direto. A bola, ela atingiu a altura máxima de 6 metros. Mas é isso que o enunciado está pedindo? Você tem que ficar bem atento nessas informações. Ele pediu qual é o tempo necessário para que ela retorne ao chão. Então, do momento em que realizou o chute até ela atingir a altura de 6 metros, foram gastos 2 segundos. Então, quer dizer que daqui até aqui, gastou 2 segundos. Não é simétrico? Lógico que o meu desenho não tá. Eu sei que você tá dando uma risadinha já falando do desenho. Aí, daqui pra cá, também nós teremos mais 2 segundos. Logo, a bola vai chegar até aqui ao solo novamente, num tempo total de 4 segundos. Então, eu peguei esse tempo e eu dobrei, porque aquele x, o valor correspondente ao x do vértice, né? O que é x do vértice mesmo? É o valor do x, né? Quando eu penso na coordenada do vértice da parábola. Então, ele foi de 2 segundos, aí eu duplico. Ah, é bem simples de fazer, gente. Só que você tem que ficar atento ao enunciado. Então, essa primeira resposta aqui é de 6 metros. E a minha segunda resposta aqui do item B, a resposta vai ser de 4 segundos. Agora, se o enunciado perguntasse qual é o tempo necessário em segundos
para que a bola atinja a altura máxima? Aí a minha resposta seria 2, tá? Então fique bem atento, porque quando eu estudava eu caía direto nessas perguntas, eu não prestava atenção, aí eu não lia direito o que era e colocava esse valor aqui, mas na verdade ele queria esse. Ou fazia o contrário, achava esse e colocava esse, não colocava esse, fazia uma confusão. Então presta bem atenção no enunciado, certo, gente? E aí nós vamos fazer mais um exemplo para você praticar mesmo. Quero só ver se você está entendendo esse conteúdo. Vamos lá? E agora, gente, trouxe uma questão de uma universidade. Como que eu vou resolver? Ué, de acordo com o que nós acabamos de aprender, vamos aplicar agora o que nós aprendemos nessa questão. A temperatura em graus Celsius de um objeto armazenado em determinado local é modelada pela função quadrática, né? Então aqui eu tenho a função quadrática. Veja que ele não colocou aqui T de temperatura, né? Ele deixou assim, mas tudo bem. E X é dado em horas, certo? A temperatura máxima, olha aqui, a temperatura máxima, é sempre importante grifar essas informações. Atingida por esse objeto nesse local é D, então eu tenho aqui as nossas alternativas. Bom, então falou de temperatura máxima, eu vou começar a pensar, bom, temperatura máxima está referindo ao valor máximo, e aí eu tenho que calcular o Y. E você consegue imaginar aí como que é o desenho da nossa parábola? Vamos olhar aqui para o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? A é o 1 aqui no numerador e 1 negativo, né? E 12 no denominador. Mas não importa o número que está ali. Pense, é positivo ou negativo? Ah, o A é negativo. Então, como o nosso coeficiente A ele é menor que 0, eu sei que o comportamento da nossa parábola vai ser assim, né? Ó. Ela vai atingir um valor máximo. Ela é uma parábola triste. Só para você memorizando essas coisas. Então, eu tenho que calcular quem é o Y do vértice para eu encontrar essa temperatura. Se refere ao valor máximo. Vai ser menos delta. Então, vamos lá fazer o delta, né, gente? Delta igual B ao quadrado. Olha aqui. Vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o A. Ó, aqui que pega muito aluno, tá, gente? Que aqui o A, ele é menos 1 sobre 12. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 12. E por acaso, você é aquele aluno que não gosta de trabalhar com fração? Então, ó, já aproveita e vai lá na playlist do canal sobre frações. Tem todas as aulas de fração para simplesmente você tirar todas as suas dúvidas e parar com esse medo, tá bom? Aí, vezes o C. Então, vamos lá fazendo essa conta. Delta vai ser igual a 4. Aqui agora eu posso, se você quiser, para ficar completinho, coloco um aqui onde não tem ninguém para multiplicar. Como que multiplica frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ser 4 vezes 1 são 4, 4 vezes 10, 40. E no denominador, 1 vezes 12, 12 vezes 12, 12. E aí eu penso, menos com menos vai ser mais. Como que eu somo isso aqui agora? 4 mais 40 dozeavos. Ah, você pode aplicar o método borboletinha, que é bem rápido, ainda que a gente precise de tempo, né? Principalmente se estiver resolvendo uma questão de vestibular. Então, aqui, aplicando o método borboletinha, olha o que eu vou fazer. Eu multiplico esses dois. Multiplicando esses dois, eu vou obter 48. E multiplico esses dois. 40 vezes 1, eu vou obter 40. Aí eu somo. 48 com 40 vai ser igual a 88. E para obter o denominador, eu multiplico. 1 vezes 12, 12. Ah, quer simplificar isso daqui para ficar um delta simplificado? Vamos simplificar isso daqui, então. Dá para simplificar por 4, né, gente? Se eu simplificar isso por 4, vai ser 22. 12 por 4 dá 3. Simplificado, então, o delta é 22 terços. Agora, vamos voltar aqui. O delta, então, vai ser... O y do vértice vai ser menos delta, então vai ser menos 22 terços dividido... Olha o que vai virar aqui, ó. Até esse y vai estar em lugar errado, gente. Presta muita atenção nessas notações. Ele tem que ser aqui, ó. Porque aqui está o traço de fração, né?
dividido por 4 vezes o valor do coeficiente A, que é menos 1/12. Como que eu faço isso aqui agora? Aqui você também pode colocar um aqui embaixo. Aí nós teremos, quer escrever de um jeito diferente para não ficar parecendo esse negócio aqui que todo mundo tem medo? Vamos escrever assim, ó. Fica melhor então. Y vértice é igual a menos 22/3, ó, dividido. Então, ao invés de fazer subtração de fração, põe a fração na frente, o número na frente aqui é mais fácil. Aqui eu multiplico, 4 vezes 1 são 4 e 1 vezes 12 são 12. Então, vai ficar menos 4/12. E como é que eu faço divisão de frações? Aí você pode usar a técnica que você aprendeu. Aqui eu explico fazendo a técnica ping-pong, que consiste em multiplicar esses dois caras. E aí vamos colocar o resultado aqui, né? Meu Deus! Então vai ficar y do vértice igual a 22 vezes 12. 10 vezes 22 são 220, mais 44 são 264, negativo, dividido. Aqui agora eu faço o 3 vezes o 4. 3 vezes 4 são 12. Só que daí, como esse é mais e esse é menos, vai ser menos. E por fim, gente, como que eu chego aqui? Eu tenho que fazer menos com menos é mais. E 264 agora dividido por 12, que vai ser igual a 22. Ah, mas então quer dizer que se eu simplificasse aqui, ia dar certinho? Sim, gente. Se tivesse realizado a simplificação desse 4 com esse 12, seria 1/3. 1/3 aqui. Aí o que iria acontecer? 22 vezes 3 dividido por 3. Seria o nosso 22. E aí nós chegaríamos na alternativa correta como a letra D. Então, dá uma olhada, gente, o tamanho da nossa conta aqui, os nossos cálculos, para encontrar, nesse caso, qual é o valor máximo, qual, então, é a temperatura máxima. Ah, mas Giz, por que você fez essa questão tão grande assim? Ué, gente, nós precisamos ver todos os casos, né? Aqui, eu sei que pega o aluno fazer aqui quando tem fração, porque o aluno quer fugir de fração. Então, ó, marca bem. Espero que você tenha entendido. Já aproveita e compartilha essa aula que é muito importante, gente. Cai bastante, hein? Nas atividades que vocês vão fazer, nas provas vestibulares. Marca bem, deixa o like para a aula de hoje e se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!